Muito boa noite, saudação a todas as pessoas que estão remotamente conosco em mais este encontro. Muito boa noite às nossas convidadas, a Ana Luísa, a Josi e a todas as demais pessoas. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui com a gente, tá bem? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, então, que nós chamamos de LAI, a nossa sigla, tá? Que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, que é da Universidade de São Paulo, a USP. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na querida cidade de Pirassununga, conhecida como Cidade Simpatia, no interior do estado de São Paulo, tá? O nosso objetivo com este programa de extensão é promover os diálogos, né? É proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada em um momento agradável de divulgação de conhecimento, troca de experiências, troca de vivências, pontos de vista, que nós entendemos que possam, né, vir a contribuir, então, para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje, ele também é promovido pelo Grupo de Acolhimento e Apoio Educacional, que nós chamamos de GAAI, que também é da FMVZ da USP, e este evento também conta com o apoio do programa ECOS, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade, que a Ana certamente vai falar sobre o programa ECOS. Em alguns minutos vocês já vão conhecer melhor aqueles que ainda não o conhecem, tá? O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e sou um dos pesquisadores do LAI. Eu gostaria, então, de convidar a nossa colega, com muito entusiasmo e alegria, eu convido a nossa colega Josi para assumir a moderação aqui dos nossos diálogos. Então, queria também, antes de passar a palavra para ela, agradecer, obviamente, Josi, por você estar aqui com a gente. A Josi é uma figura central do nosso grupo, do GAI, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Josi, que vai estar, então, fazendo toda a moderação e articulação aqui com a Ana Luísa, que é a nossa convidada, tá? Então, Josiane Brunner Ortolan, ela é médica veterinária pela Universidade de Marília, a Unimar, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, a FZEA USP, também aqui de Pirassununga. Ela é especialista em neurociência da educação. E, atualmente, ela está fazendo um outro curso de especialização em neurociências da Exalc USP. E ela também é pesquisadora do nosso laboratório do LAI USP. Ela está como pesquisadora colaboradora do LAI. A Josi é educadora, é estrategista para aprovação em vestibular. Então, neste ano, nessa reta final, ela está com bastante serviço, então, obrigado, Josi, por... sei que é uma época difícil para vocês, né, que trabalham com vestibular também. Então, atualmente, ela acompanha aí mais de 50 alunos que estão se preparando para o vestibular. E são jovens aí das cidades, principalmente de Pirassununga, Araras e Ribeirão Preto. Então, eu acho que é isso. Com essas breves palavras, eu dou boa noite mais uma vez para todo mundo, passo a palavra para a Josi, que vai fazer a moderação, vou estar aqui à disposição para também ajudar nas nossas conversas. Muito obrigado, Josi, te passo a palavra. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui hoje. Boa noite a todos, professora, Ana e todo mundo que está aqui. Bom, é um prazer imensurável passar esse pouquinho de noite com vocês e falar de um assunto que é tão bacana, que é escuta, cuidado e orientação em saúde mental. Eu trabalho muito com adolescentes, tanto antes de entrarem na faculdade como depois. E é muito relevante esse assunto, porque às vezes nós achamos que só antes deles adentrarem a faculdade que eles ficam mais aflitos. Não, a faculdade também é uma época de grandes movimentações internas. Vou apresentar para vocês a Ana Luísa Prada Roque. Ela é psicóloga, formada pela USP Ribeirão Preto. Ela tem um aprimoramento em saúde mental pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Inclusive, a Ana estava lá ontem. Especialista em saúde mental e coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A Ana foi um presente para nós aqui de Pirassununga, com esse programa
ecos que ela vai abordar essa noite, contar quais são as demandas desse projeto. E, Ana, queria deixar você muito à vontade, agradecer, né? Eu sei que a sua vida é bem corrida, tanto com os afazeres de USP, de tudo, e deixar você à vontade para contar um pouquinho para a gente o que é esse programa, como ele funciona hoje. O pessoal está muito empolgado em saber, né? E conta para a gente um pouquinho desse projeto maravilhoso. Boa noite, gente. Todos me escutam bem, né? Eu conferi antes, mas só para conferir de novo. Obrigada pela apresentação. Queria também, primeiro, agradecer, né, pelo convite para fazer uma fala, uma conversa nesse espaço. Acho que, primeiro, pelo nome, eu adorei, Diálogos, né? Eu sei que existe já, o professor Augusto me contou um tanto, que existe há um tempo já o Diálogos, mas acho muito interessante essa iniciativa, assim, enquanto laboratório da USP, de pesquisa, de vocês se colocarem também a trocar, né, saberes, experiências com outros profissionais, outras áreas. Então, é realmente um prazer estar aqui para poder dialogar com vocês. Eu pensei inicialmente em fazer uma fala, tentar fazer uma fala mais breve e depois a gente abrir para uma conversa mais livre. Mas eu queria que todos se sentissem muito à vontade para interromper e para falar durante a apresentação também. Eu preparei mais um apoio, e às vezes eu vou olhar aqui para baixo, porque eu também estou com um guia aqui comigo na mesa, mas se surgir questões já ao longo da fala, fiquem bem à vontade, então, para abrir o microfone e falar. Então, esse tema, né, escuta, cuidado e orientação em saúde mental na universidade. Primeiro, Josi me apresentou, mas para dizer um pouco de onde eu parto, né, dentro da USP. Eu sou servidora recente da universidade, eu estou há 6 meses no campus Fernando Costa, né, em Pirassununga, como psicóloga da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que eu vou falar um pouco mais para frente o que é, pelo programa ECOS, que é um programa, né, que dá o nome à minha fala, de escuta, cuidado e orientação em saúde mental. E aí, para começar a falar sobre isso, acho que talvez esteja até um pouco batido, mas eu vou retomar, né, eu queria retomar com vocês o conceito de saúde e de saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde está para além da ausência de doença, né, e, portanto, saúde mental também se inclui aí, como uma questão multifatorial que tem a ver com bem-estar, né? E o que é, então, bem-estar? Bem-estar seria a capacidade que a gente tem de suprir as nossas necessidades e nos satisfazer com a vida de uma forma geral, apenas, né? Tudo isso. Então, bem-estar está ligado à qualidade de vida, que tem a ver com um trabalho digno, com recursos econômicos para satisfazer as nossas necessidades, com um lar para viver, com acesso à educação, né? À saúde de uma forma mais integral, tempo para lazer, para cultura, para o esporte. Então, saúde é tudo isso. E aí eu queria fazer um percurso, né, e apresentar para vocês alguns dados a respeito da saúde mental do mundo, do Brasil, e depois, né, chegar na USP, que é uma representação aí do Brasil. Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe um recorte de um relatório, né, da Organização Mundial de Saúde. É a maior revisão sobre saúde mental global. Essa publicação desse relatório é de 2022, né, mas os dados são anteriores. E é a mais atual, a anterior a essa é de 2002, então 20 anos depois vem esse novo relatório. E aí, nele, a gente tem lá um panorama, né? Aqui pelo slide, dá para a gente ir acompanhando. Então, 170 milhões de pessoas vivendo com algum transtorno mental, né? 52,4% mulheres, 47,6% homens, sendo que a ansiedade aí está no topo, né? De maior prevalência em relação aos transtornos, seguido da depressão. E aí, acho que dados interessantes desse relatório é que as desigualdades sociais e econômicas, as emergências de saúde pública, a guerra e as crises climáticas estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental, né? As principais ameaças. E em todos os países,
são as pessoas mais pobres e desfavorecidas que correm maior risco de ter questões de saúde mental e também as menos propensas a receber algum tipo de serviço adequado. E desse relatório, mas já anterior a ele, né, existe um plano de ação integral de recomendação aos países, a todos os países e comunidades, que tem em vista 3 direções em relação ao cuidado em saúde mental. A primeira delas é aprofundar o valor e o compromisso que a gente dá à saúde mental, então são direções globais, né? A segunda, reorganizar os entornos, ou seja, os lares, as comunidades, as escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, entendendo que isso tem um impacto direto sobre a saúde mental, e reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, as modalidades e as pessoas que oferecem e recebem esse serviço. Eu não trouxe aqui o recorte, mas tem uma matéria ainda desse ano, né, de 2024, que traz dados de um outro relatório, daí de uma empresa sem fins lucrativos, mas não da OMS, dizendo que o Brasil é um dos países mais afetados pelo impacto da pandemia em relação à saúde mental. E nesse relatório, né, também há um indicativo da pesquisa de que fatores como ganhar o primeiro smartphone precocemente, comer com frequência alimentos ultraprocessados e a falta de relações familiares e amizades estão diretamente associadas à piora na saúde mental. Eu achei interessante também trazer isso. E aí a gente, então, chega no Brasil, né? Aqui é uma imagem recortada de uma notícia da Folha, mas os dados são do DataSUS e também de um relatório de suicídio da OMS. E aí o que a gente vê aqui é que o Brasil ele segue na contramão do mundo. Então, enquanto o Brasil e os países da América Latina, desculpa. Então, enquanto os outros países, as taxas de suicídios caem, no Brasil e países da América Latina, a taxa de suicídio sobe. E aí, ali em cima, a gente tem números, né? Superando morte de motociclistas e mortes por HIV. E aqui a gente tem alguns dados mais finos, vou dizer assim, né? Que a depressão tem um acometimento maior nas mulheres comparado com os homens, enquanto que os suicídios se dão efetivamente mais em homens do que mulheres. E aí, uma coisa que acho que é interessante para ir dando caldo para a nossa discussão aqui, é que por recorte de idade, os jovens de 18 a 24 anos, daí a gente pensa na universidade, né, que é a faixa, não que seja só, mas é a faixa etária que talvez esteja mais presente, a gente tem um aumento de 7 para 14 no pré-pandemia, de adultos com depressão, né, nessa faixa de 18 a 24. Então, cresce num ritmo maior comparativamente às outras idades. Mesma coisa com o suicídio. E aí, população LGBTQIA+, indígenas e os policiais aparecem como um determinante que agrava mais ainda as questões de saúde mental. Então, como vocês veem aqui nesses gráficos ao lado. Então, alguns outros dados, né, que eu trouxe em relação ao Brasil, eles são do Instituto Cactus, que é uma organização sem fins lucrativos, que, em parceria com uma empresa de tecnologia especializada em inteligência de dados, eles criaram um índice, que é o ICASM, não sei se alguém já viu algo a respeito. É o Índice Cactus Atlas, que é o nome das duas empresas, de saúde mental. E é um índice que se propõe a medir trimestralmente como está a saúde mental dos brasileiros acima de 16 anos. E esse projeto, ele resulta, né, ele dá como resultado um panorama de saúde mental de tempos em tempos do Brasil. Então, aqui tem alguns dados do segundo semestre de 2023. Eu vou virar porque eu estou em 2 telas, tá, gente? Só para conseguir ler e acompanhar com vocês. Só para vocês entenderem. É um índice, é uma pesquisa, né, esse índice, e ele mostra um número geral de 0 a 1000, que indicará a situação de saúde mental da população no trimestre avaliado. E é apresentado numa escala de 0 a 1000, como eu falei, a partir de 3 fatores. Então, eles medem a confiança, a vitalidade e o foco. A confiança diz respeito ao papel do indivíduo na sociedade. A vitalidade, a disposição e a capacidade de ação
para superar desafios e adversidades do cotidiano. E o foco diz respeito à tomada de decisões e realização de atividades cotidianas. E aí, os dados do segundo semestre de 2023, que é o que tem no relatório publicado, o último, ele mostra um índice da população brasileira de 640, né? Comparado com os dados anteriores do primeiro semestre, não tem mudanças significativas. Mas aí eu estou trazendo isso para a gente olhar para alguns outros números. Então, aqui a gente tem o dado das mulheres, né? Então, aqui as mulheres, o índice das mulheres aparece menor do que o dos homens. Então, as mulheres com 593, os homens 691. Os jovens novamente aparecendo. Então, a gente está aqui, está na universidade. Jovens apresentam, né, o menor ICASME, o índice de todas as idades, de 16 a 24 anos. 94% dos respondentes usam redes sociais. 37% usam mais de 3 horas por dia e tem um índice de 610, enquanto aqueles que responderam que usam menos de uma apresentam um índice de 672. Então, também tem uma diferença que condiz com aquele outro relatório que eu falei, que avalia que quem ganha, né, o primeiro smartphone em fases anteriores pode ter questões de saúde mental mais precoces do que quem tem isso depois. Gente, tá chovendo aqui. Então, 73% se sentiram preocupados de maneira geral, daqueles que responderam. 71% dormiram menos de 6 horas em pelo menos uma noite nas últimas 2 semanas. 63% dos respondentes afirmaram serem os responsáveis pelo sustento do lar. Né? E aqui é interessante, porque estes apresentaram um índice de 685, o maior dentro dessa categoria, já que eles, em que os pais são responsáveis pelo sustento, o índice cai para 469. Então, novamente, o recorte social, né, aparecendo aqui. 56% nunca procuraram um profissional de saúde para lidar com transtornos de ansiedade. Esse percentual é ainda maior entre os homens, então, um recorte de gênero aqui. E 22% deixaram de fazer alguma refeição por falta de dinheiro. E aí, aqueles que não realizaram a refeição por questões financeiras têm um índice de 402 comparado com um índice de 691 daqueles que nunca se preocuparam com essa situação. Então, esses são os dados do Brasil, né? E aí a gente chega na USP, com os dados da universidade, que, como eu disse lá no início, são um recorte também do nosso país, mas são respostas daqui, né, da Universidade de São Paulo. Esses dados que eu vou apresentar, eles são parte do questionário da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que foi respondido de agosto a setembro de 2022 e foi publicado ano passado. Então, nesse link aí que eu coloquei, também tem um relatório disponível, ele é bem interessante. Eu fiz um recorte pequeno de coisas que eu acho que interessa aqui para a nossa conversa, mas quem tiver curiosidade e interesse, acho que vale a pena depois entrar, né, para dar uma olhada nesse relatório de 2022. Então, esse questionário ele recebeu 13.795 respostas da comunidade USP, sendo elas 3.001 alunos de graduação, 1.288 alunos da pós, 1.000 servidores docentes, 969 servidores técnicos administrativos e 312 pós-doutorandos. Talvez, né, que se tiver gente aqui, não sei se todo o público é da comunidade USP, mas se for, a gente recebeu por e-mail o novo questionário da PRIP, que é um questionário igual a esse, mas para avaliar os 2 anos depois da criação da Pró-Reitoria. Então, assim, já fazendo uma propaganda, é bem interessante que quem recebeu responda esse questionário, até para a gente ter dados mais afinados de Pirassununga, porque isso ajuda a gente a pensar em ações, como eu vou falar mais para frente. Então, nesse último questionário, a gente teve, esse é o perfil, né, do público que respondeu, 64% brancos, 54% mulher, cis, orientação sexual heterossexual, religião, 49% diz que não tem, enquanto 45,6% que sim. E aí, o que nos interessa, né, as questões de saúde mental. E aí, aqui acho um dado
grande, né, acho um número significativo grande, 60% respondeu que já apresentou algum problema de saúde mental, e lá embaixo, 37% dos respondentes disseram que a USP mais prejudica do que beneficia a saúde mental. Medicação psiquiátrica, a gente tem um número grande que respondeu que não faz uso, mas ainda assim 25% faz uso de medicação psiquiátrica, e se procurou a ajuda de um profissional de saúde mental, 47% diz que sim e teve atendimento, e 45,4% diz que não. Né? E uma porcentagem lá menor diz que sim, procurou ajuda, mas não conseguiu atendimento. E aí, dentre esse, eu trouxe um panorama geral, né? Mas aí o que a gente percebe das respostas é que em todas elas, né, que eu estou trazendo, a questão da USP mais prejudicado que beneficiar, do uso de medicação psiquiátrica, os números com maiores porcentagens afirmativas de uso de medicação, do impacto negativo da USP na saúde mental, fazem parte do grupo da graduação, de alunos da graduação, seguidos da pós. E aí depois vem servidores técnicos administrativos e depois docentes. E aí, aqui também, então, isso também está no relatório, e é bem interessante, foi uma nuvem de palavras geradas pelas respostas, eu trouxe aqui dos alunos da graduação, e aqui abaixo dos alunos da pós-graduação. Essas são as palavras que apareceram quando foi perguntado para cada um escolher 3 palavras para descrever as melhores características da USP. Então, olha só, alunos da graduação e pós-graduação, é bem próximo o que eles entendem como positivo da USP, né? Oportunidade, conhecimento, excelência, qualidade, pesquisa. Mesma coisa pós-graduação, né? Se repete, excelência, qualidade, oportunidade. E aí também foi pedido para que os respondentes escolhessem 3 palavras para descrever as piores características da USP. E a nuvem de palavras, e as nuvens de palavras geradas foram essas. Então, também muito próximas, né? Eu trouxe lá em cima dos estudantes da graduação e abaixo da pós. Então, elitista se repete, excludente se repete, seletiva se repete, né? Aparece também professores, pressão, burocracia, né, burocrática na pós-graduação, tem um destaque maior do que em relação à graduação. E esse relatório, eu também achei interessante, que ele traz uma associação entre a confiança de conclusão de curso e a sensação de acolhimento no ambiente institucional, né? Ou seja, o relatório mostra que em ambientes mais acolhedores, os alunos da graduação têm mais confiança de que vão concluir seus cursos. O que pode parecer óbvio, mas eu acho que precisa ser dito, né? Essa importância do ambiente, de fato, ser acolhedor e o quanto isso impacta na conclusão, né, da formação. Bom, eu acho que a ideia de trazer um pouco esses dados, né, foi para mostrar, né, e para a gente ir criando um caldo do quanto a questão de saúde mental é algo complexo, né, e multifatorial. Mas ainda assim, eu queria conversar agora um pouco, nessa segunda parte da minha fala, sobre a forma como comumente a gente tem encarado o sofrimento. E para isso, né, eu coloquei aí, tá projetando algumas referências, então minha fala nesse sentido, ela vai por essas leituras, que quem tiver curiosidade também pode buscar mais a fundo, especialmente do Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo, e também de alguns artigos aí que vão trazer uma discussão de um sociólogo alemão, Ulrich Beck, sobre o processo de individualização. Então, por que eu queria entrar nisso, né? Porque como é que o sofrimento tem sido comumente encarado na universidade, que é muito do que eu tenho escutado nesse pouco tempo, né? Nesses 6 meses que eu estou no programa, pela USP, ouvindo, escutando alunos da graduação, da pós-graduação e também funcionários. Os impasses e as contradições que a gente experimenta na vida social, elas têm sido percebidas como fracasso pessoal. E isso é muito reflexo, né, da característica da sociedade contemporânea que a gente vive, que passa por um processo de individualização. Então,
a resposta ao sofrimento, ela tem sido muito no sentido também individual, da autogestão, do autoconhecimento, como se fôssemos, assim, empresas de nós mesmos, né? E não é que o autoconhecimento e as nossas questões individuais que dizem da nossa singularidade, da nossa história, não sejam importantes, mas, assim, a primeira parte da minha fala eu vim trazendo o quanto a saúde mental é complexa, né? O quanto ela está ligada a múltiplos fatores. Então, não faz sentido a gente pensar o sofrimento puramente como individual. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês aqui. E esses impasses e essas contradições, quando entendidas como fracasso pessoal, elas vão produzindo biografias e subjetividades de risco, né? E aí vê-se um aumento das sensações de desamparo, de solidão, de isolamento, de ansiedade, depressão, o alto consumo também de medicações psiquiátricas. Então, o convite, eu acho, no fim das contas, né, o meu objetivo dessa fala, eu vou chegar no programa, eu vou chegar na apresentação do ECOS, vou falar um pouco da PRIP, mas acho que meu maior objetivo nessa fala é a gente poder discutir, pensar e entender o sofrimento como algo também complexo, assim como a saúde mental. Então, a necessidade da gente olhar para o sofrimento psíquico em suas múltiplas dimensões. Então, como eu disse, não é que a dimensão individual não é importante, ela é importante, a gente sofre de maneiras diferentes, porque cada um tem uma história, né, e uma singularidade. Mas a gente precisa olhar também para a questão institucional do sofrimento. Então, por exemplo, na universidade, a gente tem normas da USP, né, existem hierarquias, regras, isso tem um efeito também, né, na forma como a gente sofre. A gente precisa olhar para a dimensão coletiva. Então, certos grupos sofrem de maneiras específicas. Por quê? Porque cada grupo tem um lugar social. Então, quando a gente fala das mulheres, quando a gente fala da questão racial, né, dos negros, da população LGBTQIA+, isso tem impactos no sofrimento, como a gente acabou de ver nos números, né? E também o aspecto sociocultural, a dimensão sociocultural do sofrimento, né? Ou seja, como é que a sociedade se organiza. Então, o modo de produção que a gente vive, os eventos, por exemplo, a própria pandemia, né? A pandemia tem um impacto na forma como a gente responde à vida e tem a qualidade de vida mais ou menos prejudicada. Então, tendo em vista, né, essas múltiplas dimensões, que resposta que a universidade, né, que a USP, que é o que a gente está se propondo a conversar aqui, pode pensar em relação à saúde mental. E aí, de prontidão, eu já digo, acho que primeiro, encarar, né, as questões de saúde mental e o sofrimento numa perspectiva supra-individual, ou seja, que vai além das questões individuais. E aí, acho que uma resposta importante foi a criação da PRIP, né, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Então, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, de Pós-Graduação, de Cultura e Extensão, de Pesquisa e Inovação, agora a USP tem também a PRIP, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é criada muito para responder essas questões que eu estou levantando para vocês, né, essas múltiplas dimensões. Então, do tipo, como garantir a permanência qualificada dos alunos, servidores e docentes, como garantir condições similares para a realização da carreira docente, considerando a pluralidade de diferenças, como garantir adequado acesso à vida no campus, como reconhecer as necessidades de pessoas portadoras de deficiência e mitigar eventuais dificuldades, como ampliar a noção de direitos e reconhecer as potências construtivas da memória, como políticas de inclusão e pertencimento ampliam a presença da USP nas políticas públicas nacionais. Então, a PRIP vem, né, para responder essa e outras questões, né, que acho que eu acabei de ler e que a gente pode ir pensando. E aí, para isso, ela é dividida em 5 diretorias. Então, tem a diretoria da vida no campus, das mulheres, relações étnico-raciais e diversidade, a Diretoria de Direitos Humanos e Políticas de Reparação, Memória e Justiça, a Diretoria de Formação e Vida Profissional e a Diretoria de Saúde Mental e Bem-Estar Social, que é onde eu estou inserida, junto com o programa ECOS, né? O diretor é o professor Ricardo Teixeira, que é um sanitarista lá da Faculdade de Saúde Pública, e junto comigo entraram psicólogos
para implementar o programa ECOS em todos os campi da USP, nessa perspectiva, né, que eu estou tentando contar e construir com vocês, de um cuidado ampliado, né, de um cuidado para além do atendimento individual. Então, a ideia do ECOS, né, do programa ECOS, que quer dizer Escuta, Cuidado e Orientação em Saúde Mental, é uma atuação em 3 frentes de ação. A primeira delas é uma frente de escuta individual, propriamente dita, mas numa perspectiva de prevenção e promoção em saúde mental. A segunda frente de ação é a articulação da rede de cuidados. Então, a ideia de que o ECOS possa trabalhar também articulado a outras redes, e não só de saúde, mas também de cuidado. Então, eu coloquei aí, que o ECOS está aqui, mas ele está junto com as CIPs, que são as Comissões de Inclusão e Pertencimento, que a FMVZ tem uma CIP, e a FZEA também, Pirassununga. O ECOS está junto com o GAI, que é o grupo que o professor Augusto, né, e a Josi fazem parte, que faz parte do LAI, que é o Grupo de Acolhimento e Apoio Educacional. Os centros de saúde, quando a gente pensa em promoção e prevenção, e aí, lá na USP de Pirassununga, a referência é a unidade de saúde da família São Valentim. Atividades de cultura e lazer, né, os coletivos, então, negro, feminista, atlética, bateria, grupos religiosos, liga acadêmicas. O ECOS está aqui, né, tá em todas essas ações que a gente entende como promotoras, né, e de saúde mental, de atenção em saúde mental. Em segundo nível, a gente pensa numa atenção especializada, e aí eu trouxe isso aqui de Pirassununga, tá, pensando em Pirassununga. Então, a atenção secundária é a atenção especializada em saúde mental. Lá no campus Fernando Costa, a gente tem a UBAS, né, que é a Unidade Básica de Saúde, e na cidade a gente tem os CAPs, que fazem parte da rede SUS de saúde mental. Né? Os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial. Em Pirassununga a gente tem o UM, que é um CAPs adulto, e o CAPS AD, que é um CAPS voltado, um serviço voltado, né, para o uso de álcool e drogas. E aí, no terceiro nível, que é a atenção emergencial em saúde mental, em Pirassununga, a gente pensa no quê? No pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, que é a referência para a emergência em saúde mental, o SAMU, concomitantemente, né, se não for possível chegar até lá, a guarda do campus, que se mostra muito pronta a auxiliar em situações de emergência, e eu coloquei aqui também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É um apoio por telefone, então qualquer um pode ligar a qualquer momento, funciona 24 horas, são especialistas em escutar. E aí, junto da ação de articulação da rede, né, que eu falei que é uma das ações do programa ECOS, nós da equipe, né, não só eu lá em Pirassununga, mas os profissionais que estão espalhados por todos os campos da USP, a gente está alimentando e construindo um mapa de saúde mental e bem-estar social da universidade. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem, apontem aí as câmeras para o QR Code, ele vai dar para um link, e aí esse link ele é um tanto intuitivo e ele vai apresentar lugares, né, como eu disse, tanto de saúde quanto de cuidado, né, de lazer, de cultura, do campus de Pirassununga e também do município. A ideia é que esse QR Code ele fique em constante construção, que a gente sempre possa alimentar ele com serviços, lugares, pontos de apoio. E eu acho que é isso. Talvez eu tenha falado até mais rápido do que eu planejei. Espero que tenha dado para acompanhar, né, e que a gente possa agora conversar um pouco. Eu coloquei aí o lugarzinho lá, a sala do ECOS em Pirassununga, é no corredor que dá acesso ao restaurante universitário, ao bandejão. Os horários das escutas individuais são esses períodos que eu descrevi nos atendimentos, que está aí projetado. A ideia dos atendimentos individuais é que ele funcione numa lógica de plantão. Então, não precisa agendar horário, e não é um acompanhamento, como eu fui dizendo, longitudinal, né, como uma psicoterapia, diferente disso. Então, é só chegar dentro do período que eu projetei aí para vocês e aguardar que vocês podem ser escutados. Eu estarei lá. E na semana passada, a gente começou um projeto novo, né, um grupo de escuta itinerante, aí para pensar as questões mais voltadas à vida universitária mesmo, do campus Fernando Costa, que está acontecendo, né, aconteceu um só, toda segunda-feira, da 12h30 à 1h15,
em 2 lugares. Do lado do laguinho, ali no prédio central, que eu chamo de fonte, mas eu sei que os alunos localizam como laguinho, e no ZAB, né, da FZEA, que é próximo àquela arquibancada que tem no ZAB. A ideia é que a gente possa construir um grupo mesmo de encontro, né? Que os alunos, tanto da graduação e pós-graduação, junto comigo, né, a gente possa partilhar um pouco e compartilhar a experiência da vida universitária e pensar o que fazer a partir disso, né? O grupo chama Respira, foi criado pelas bolsistas que estão comigo, que é a Isabela e a Bruna, uma da Biosistemas, né, e a outra da veterinária da FZEA, e, enfim, achei esse nome também bonito, interessante, né? Acho que dá para pensar em vários sentidos, aí esse Respira. E é isso, gente. Agradeço a escuta, mas vamos conversar. Professor, posso fazer uma pergunta que a Yura colocou? Mas é claro, você é moderadora, você que manda. Tá bom. Ana, muito obrigada por enquanto. Foi muito bacana essa explanação quanto ao que ao todo esse trabalho bacana que o Ecos vem trazendo. Bom, a Yura ela pergunta o seguinte: quando sentimos que tem algo necessitando de ajuda no nosso mental, qual o primeiro local que precisamos ir? Boa noite, Yura. Vou falar, tá? Pode, Josi, assim? Pode. Mais dinâmico mesmo? Sim. Como você havia dito, eles vão perguntando, a gente vai falando e eu acho que fica bacana assim. Yura, eu até voltei para esse slide aí, porque acho que depende, né? Depende da situação, depende da questão que está pegando. Quando a gente pensa nesses 3 níveis de atenção em saúde mental, né, que eu coloquei aí, essa base, atenção primária, secundária e terciária, ela vai se agravando em termos de complexidade. Então, se for uma questão não muito grave, pela rede SUS, a regra é buscar o centro de saúde, né? Daí você tem que localizar qual... Você é de Pirassununga, Liura, ou não? Você está em Pirassununga? Eu sou de São Paulo, capital. De São Paulo. Boa noite, obrigada. Boa noite. São Paulo, inclusive, tem um mapa interativo dos serviços da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é bem legal, depois eu posso compartilhar. Acho que faz até sentido a FMTZ também, que tem parte em São Paulo, compartilhar isso com vocês. E aí você coloca o seu endereço e no mapa, o mapa localiza o centro de saúde, né, a unidade de saúde mais próxima. Mas isso pensando numa gravidade, numa não gravidade, né, numa atenção, mesmo pensando mais em promoção e prevenção. Se for uma questão um pouco mais, com uma gravidade um pouco maior, aí sobe a escada aí. Aí o serviço do SUS, né, da RAPS, que precisa procurar é o CAPS, são os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. E se for uma emergência grande, mas eu acho que não é o caso, né, da sua pergunta, acho que identifica que tem uma questão e quer pensar sobre essa questão, então eu acho que pararia nesse primeiro nível mesmo. Gratidão. Ana, o Bruno, ele faz uma pergunta, e eu acho que é uma pergunta... o Bruno, depois você coloca aqui de onde você é, por favor. Mas eu acho que é uma pergunta que vale muito, até mesmo cabe no que a Yura estava dizendo, tá? Sou uma pessoa que já pensou em procurar esse atendimento e não conseguir encontrar instruções para os canais de atendimento. Eu acho que isso vem muito do que a Yura também havia dito, porque às vezes, se for parar para analisar, essas questões existem, né? Elas são perceptíveis e muitas vezes as pessoas não sabem, por falta de informação mesmo, onde procurar, como que... Aqui em Pirassununga é um campo pequeno, né? Então, você chegou ali no prédio central, facilmente você encontra o Ecos. Mas como que faz? Por exemplo, o Bruno, ele fala que ele é do 5º ano de engenharia de alimentos. Ele é de São Paulo, ele faz estágio em São Paulo. Então, ele deve estar lá em São Paulo. Bruno está em São Paulo, então, né? É isso? Isso, pelo que eu entendi, sim.
Bruno, aí você pode. Depois eu vou. Eu estou tentando entrar agora, mas a internet. Ixi, inclusive, acho que travou, né? Não, a gente ainda discuta, Ana. Travou tudo aqui para mim. Alô? Nós estamos Vocês discutando. Não sei se estão você... Sim, Sim, Tá, agora eu estou ouvindo vocês, mas tá tudo travado. As imagens estão todas travadas. a gente está discutando. A gente nunca parou de Tá, escutar. então eu vou falar. Bruno, acho que assim, você pode. Eu estou tentando copiar aqui o link do site da PRIP, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Lá tem uma aba Saúde Mental, e aí você encontra todas as localidades, né, que tem o campus da USP, como é que busca o Ecos. Mas em São Paulo, você pode buscar o Ecos da Cidade Universitária, que ele fica no Favo 22. Vocês me ouviram? Sim. A gente Ana, escuta normalmente, Ana. eu acabei de copiar esse link, que é o prip.us.br/programa Ecos. Coloquei no Isso. chat, vocês clicando aqui, vocês caem direto no programa Ecos, e como a Ana já havia dito, ele é bastante intuitivo e explica um pouquinho mais sobre esse trabalho. Professor, eu não entendi o que o senhor havia escrito antes. Eu coloquei que eu inscrevo-me para perguntar. Estou me colocando, me inscrevendo para fazer pergunta. Já é minha Ai, vez, por já? favor, pode falar, professor. Para não furar tudo aí, tá? Na verdade, eu tenho... Bom, primeiro, obrigado, Ana, muito legal, punch, né? Mas muito legais a tua abordagem, muito legal a tua abordagem. Eu acho que você traz um alento muito grande para nós, né? A gente já há muito tempo que sente falta desse apoio aqui em Pirassununga, né? Que imagino que nos outros campi também. Então, muito legal a tua fala, muito interessante, muito embora o nível de preocupação com os dados seja enorme, né? Principalmente, eu acho a tendência de aumento, né? Eu acho que isso é uma coisa que a mim me marca mais, né? Não só são números extremamente preocupantes, é mais da metade, tá? Mas também a questão da tendência, né? A tendência de crescimento é uma coisa que me choca muito e que a gente vê no dia a dia, dentro da universidade, fora da universidade. Então, assim, parece que não tem fim, sabe? Assim, essa questão da piora, vamos chamar assim, do sofrimento mental das pessoas, né? Assim, é interessante, mas preocupante. Eu tenho duas colocações, eu acho que as duas super delicadas, tá? Eu queria te deixar muito à vontade para responder da forma que você achar melhor. A primeira, que eu achei muito interessante, uma coisa que eu não tinha parado assim para pensar nesse nível, talvez, de profundidade, que você fala de que todo esse esforço da USP, do programa Ecos, é um esforço supra-individual, certo? Acho que isso é uma coisa importante de ser destacado, porque a gente entrou no individualismo tamanho que até na procura pela ajuda, a gente continua individualista, certo? A gente pensa numa terapia, a gente pensa num socorro para cada um, numa coisa privada, privada no sentido de eu sozinho. Então, assim, isso é uma coisa que eu confesso que só hoje, depois da tua fala, que me caiu essa ficha aí, né? Então, assim, a gente precisa partir para essa escala supra-individual e trabalhar mais no coletivo. Claro, a gente já vem trabalhando, tentando trabalhar no coletivo, mas não tinha significado claro para mim. Eu continuava achando que são os coletivos para ajudar individualmente, mas não é o caso, né? É o coletivo, os coletivos para ajudar coletivamente. Então, eu acho que eu gostei muito que você, e você foi bem claro, você colocou isso como a primeira dimensão, digamos assim, o primeiro alicerce de tudo isso, tá? Eu acho isso muito legal. Só que aí vem vem o meu desafio, né? Como que eu vejo isso? Nós estamos numa universidade que estimula absurdamente a competição, entre nós, inclusive, entre todos nós, entre nós, professores com professores, servidores com servidores, alunos entre alunos, os alunos disputam nota, disputam bolsas, é uma grande competição, tá? Então, assim, isso, para mim, vai ser talvez um dos principais desafios, como você vai trabalhar essa cultura do individualismo
dentro da nossa universidade, que não é só dela, é óbvio, né? Ela está inserida no sistema, e o sistema é assim em todos os países que estão investindo em ciência, enfim. A gente sabe que não é uma coisa nossa, mas isso é extremamente paradoxal, certo? Nós estimulamos todo mundo, todo dia, a competir, certo? Nós progredimos na carreira tendo que competir com os colegas. Competir por artigo, competir por recurso, competir por projeto, competir por orientado. Então, a regra é competir entre nós. Ponto final. Entre todos nós. Acabei de participar também numa avaliação de progressão de carreira de servidor. E, de novo, é competição. A competição é estimulada dentro da nossa comunidade. Extremamente estimulada. Como talvez nenhuma outra universidade. E é claro que talvez seja isso que leve ao glamour e à nobreza da USP, com toda a sua produtividade, etc. e tal. Mas você está entendendo a minha preocupação? Assim, você traz uma proposta para nós, né, você, a PRIP, etc. e tal, que é uma proposta que nós vamos ter que encontrar uma forma de conciliar isso daí. Porque não há estímulo acadêmico para cooperar. Nenhum estímulo acadêmico. Então, eu vejo isso como um grande desafio, que eu queria, né, colocar para você. Esse é o primeiro. Eu acho que depois eu faço outro, porque é um outro assunto. Tá bom? Josi, fique à vontade. Professor, junto com o que o senhor acabou de falar, o Bruno faz um comentário, eu acho que dá para a Ana linkar, que é muito bacana. Ele fala assim: vejo vários e-mails recentes pedindo voluntários para representantes discentes. Uma das agremiações que tinham essa função, inclusive, foi desativada por falta de discentes. Acredito que seja um reflexo da saúde mental dos alunos. Da saúde mental e da necessidade deles estudarem para passar nas provas e para ter rendimento, e etc. e tal. E acabam muitas vezes faltando tempo, e etc. e tal. Então, assim, há um esvaziamento dos coletivos. Pirassununga, isso é evidente. Há um esvaziamento dos coletivos. E eu acho que tentar encontrar o porquê disso, como, né, o Bruno está trazendo para nós, eu acho que é importante. E a Liuri, ela traz também que quando ela foi representante discente junto da pós, junto à CCP, ela tentou trazer os pedidos dos estudantes para os professores e ela fala que ela acabou passando por doida. Então, ela nem se recandidatou. Mas eu acredito que seja bem isso. Mas, Ana, você tem alguma fala para agregar aqui? Acho que esse é o grande desafio, né? E também não tenho respostas assim tão objetivas e concretas, mas eu acho que a gente vai precisar inventar jeitos de fortalecer essa complexidade que eu fui tentando apresentar ao longo da apresentação, né? Acho que o que o Bruno traz é super importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é justamente a ocupação desses coletivos, né, Bruno, desses lugares, né, que vocês podem ser representantes da comunidade discente, que a saúde mental também pode ser fortalecida, que acho que é um pouco do que eu fui tentando construir em toda a minha fala, que tem questões que elas precisam ser tratadas a nível da instituição, né, tem questões que precisam ser cuidadas junto a coletividades, como eu trouxe, né, porque grupos específicos sofrem de maneiras diferentes, porque ocupam um lugar social diferente. E aí eu acho que pensando a comunidade de alunos, são questões que realmente elas precisam ser tratadas no campo da representação de vocês a níveis da instituição, né? Eu acho que eu entendo isso que você traz, porque realmente eu tenho escutado muito desse pouco tempo em Pirassununga, da falta de tempo por conta da grade horária, né, das disciplinas, que eu acho que é um pouco do que você está trazendo aí. Mas eu acho que esse é um desafio, assim, que a gente vai precisar pensar juntos. Eu não tenho resposta, acho que até o convite desse grupo lá em Pirassununga Respira é um pouco para a gente pensar em conjunto. Como é que a gente pode tentar levantar essas questões e se articular em conjunto a respeito delas. Então, professor Augusto, acho que esse é o grande... Acho que a gente até tem conversado um pouco, né, também sobre isso lá em Pirassununga, o quanto os coletivos estão esvaziados. Então, o centro acadêmico mesmo, ele não teve... Ele está sem representantes, ele está desativado no momento. Então, isso é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, reflete um sintoma da instituição,
Então, acho que é isso, como é que a gente escuta isso e como é que a gente pode se articular para pensar em começar a reestabelecer esses lugares, né? Mas é um desafio, realmente. Acho que, enquanto ecos, uma das direções que eu tenho pensado, e também que o próprio programa, enquanto política, prevê, é a gente tentar proporcionar espaços de encontro, né? Entendendo que essa possibilidade de encontro pode gerar alguma coisa. Pode ser que não apareça ninguém, pode ser que não apareça, mas eu acho que são espaços como esse que a gente está tendo aqui hoje, que essa era outra coisa que eu queria falar, acabei de lembrar, que ajudam a gente a tentar compreender a complexidade do sofrimento psíquico, né, e a complexidade da saúde mental, para partir para um plano de ação que não seja só o clínico terapêutico, que é importante também, ele é necessário, mas não só. Né? Então, acho que uma outra via de ação, de intervenção, é isso também, é a gente ter mais espaços como esse, que a gente possa pensar, porque a saúde mental, eu acho que ela é comumente tida como algo complexo, né? A gente vê a definição lá da OMS, muita gente fala, isso é fácil de achar na internet, mas quando a gente vai para as respostas às questões de saúde mental, a gente acaba caindo no campo da individualidade, né? Então, por que, assim, uma questão complexa a gente vai responder de uma forma não tão complexa? Então, acho que são espaços como esse também que vão ajudando a... como é que fala? Eu estou com a palavra não vem à cabeça, mas ajudando a alargar um pouco, né, essas respostas e a gente tentar construir juntos aí outras soluções e outras respostas. Mas é um desafio mesmo. Acho que eu estou vendo isso, estou presenciando isso diariamente, quanto é difícil realmente. É muito mais fácil e é muito mais alta a procura pelo atendimento individual. E não que no atendimento individual a gente também não possa sensibilizar para essas questões maiores, porque eu acho que é isso também. Se a procura é pelo atendimento individual, então a gente vai por essa via, escutando a singularidade de cada um, mas podendo dar um retorno do que o que a pessoa está dizendo diz da instituição. Então, não sei se... Sim, tá ótimo. Não sei se ajuda, mas... Ótimas reflexões. Sim. Deixa eu só fazer uma sugestão bem operacional aqui. Não sei se você quer projetar mais alguma coisa, Ana, porque se não. Você não... Porque daí, se tirar a projeção, a gente consegue se enxergar mais de nós aqui, mais pessoas. Aí amplia um pouco a nossa visão de todo mundo entre nós, assim. Isso, aí tem mais gente para enxergar. Eu vou até sair aqui da saída. Ana, o Ricardo, ele gostaria de participar. Primeiro, boa noite. E obrigado, Ana, pela disposição. A pergunta é assim, é sempre foco de interesse meio do professor Augusto. A gente tem interesse em pensar de forma coletiva e de pensar nos espaços coletivos. Assim, até porque a gente é um ser social, então quando esses espaços vão sendo perdidos, a gente vai perdendo o espaço de contato com outras pessoas e a gente não tem diálogo, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para se construir, se reconstruir, se reformar e buscar tudo isso. A minha pergunta é simples. Você tem algum dado, você tem alguma pesquisa que mostra o quanto que essa perda de espaço social, de convívio com outras pessoas, de viver com outras pessoas, de harmonizar com outras pessoas, desarmonizar também, porque o contato em pessoas ele gera conflito. E o conflito é importante para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente fazer uma série de coisas. Você tem algum estudo que mostra o quanto que isso impacta na vida nossa, quando a gente perde esses espaços? Porque aí a gente vai ficando individualizado, a gente vai assistindo sempre as mesmas coisas, vendo só aquilo que a gente gosta, só assistindo TV ou a série que a gente gosta, só encontrando gente que tem o mesmo pensamento que a gente tem, mais próximo da gente, a gente vai se desfamiliarizando com outras pessoas. Você tem acesso a algum tipo de fonte desse que mostra para a gente o que isso provoca na nossa capacidade de se organizar, ou de entender o sofrimento, ou as outras propostas que aparecem na nossa vida? Sim, Ricardo. Aquelas bibliografias que eu projetei durante a apresentação, todas vão tratar disso, que depois eu posso enviar para o professor Augusto ou para a Josi, e aí ela passa para vocês do laboratório. Mas, assim, o Byung-Chul Han, que é esse filósofo que tem, talvez, não sei, talvez até já tenha visto, que são uns livrinhos coloridos, fininhos, sim. Que é de fácil entendimento, né? Tem especialmente dois, que é a Sociedade do Cansaço e a Expulsão do Outro. Esse é a Expulsão do Outro, ele vai falar
especialmente disso, né, que eu fui tentando construir, que você está trazendo, do quanto essa expulsão do outro, como o título diz, tem um impacto e um efeito na forma como a gente lida com a vida, né? Então, todas as referências, os artigos que eu usei também, posso mandar, que são de autoria de pessoas da USP, da própria USP, muitos da Faculdade de Saúde Pública, que vão trazer um pouco dessa complexidade do sofrimento, dessa questão multidimensional e do quanto, se a gente não pensa nesses outros fatores, a gente cai numa coisa, na realidade, mais adoecedora do que saudável. Mas eu posso passar assim. E 2 artigos especificamente vão trazer a leitura desse sociólogo alemão aí, né, do Ulrich Beck, que ele tem um livro que chama Sociedade do Risco, que ele também vai falar o quanto a sociedade contemporânea, ele que traz esse nome, processo de individualização, no sentido do quanto a gente deixa do quanto as instituições, as comunidades, os coletivos e os grupos funcionam um pouco como mediadores, inclusive do sofrimento. E aí, quando a gente perde isso, fica tudo dirigido para o eu, né? E aí geram os adoecimentos contemporâneos, a depressão, como a gente vê lá nos números altíssima, o isolamento, o fracasso pessoal, né? Posso aproveitar a sua fala e fazer uma ou outra? Porque a hora que você colocou os dados da América Latina, me preocupou muito, né? Porque você fica vendo, assim, eu fico vendo pela nossa realidade, né? Pelo menos aqui me impacta. É uma sociedade que vive muito ligada, associada a essa questão da tecnologia, de que as tecnologias vão resolver processos da nossa vida, que o smartphone vai resolver. Eu dou aula para jovens, tá? Bem jovenzinhos. Eles ficam o dia inteiro no smartphone. Você libera ele vai para o smartphone. E aí, quando você conversa com eles, assim, quando a gente tem algum espaço para conversar com eles, eles sabem que está aprisionando eles. Mas eles ficam tão presos naquilo que a hora que eles saem de uma coisa analógica, eles vão direto para o smartphone e ficam lá, mesmo sabendo que estão prisioneiros daquilo. E depois aí eles não têm tempo para fazer nada mesmo, porque eles não conseguem se organizar durante o dia. O volume de coisa, ele não aumentou para ninguém. Eu fico vendo, ele não aumentou. É que você fica fazendo coisas que você não precisa, e depois, de fato, as coisas que você precisa, elas vão se acumular, e aí você vai gigantar na sua cabeça. Eu fico vendo eles, é um sofrimento que causa muita gente também, traz pra gente, porque eles vão sofrer cada vez mais, porque ficam usando demais a tecnologia, achando que ela vai resolver problemas que são criados pela própria espécie. Sim, no convívio dela, né? Na concentração, uma série de coisas. Criatividade, né? Que se fala muito do ócio criativo, quanto é importante a gente ter períodos sem nada mesmo, porque são nesses momentos que a gente consegue criar outras coisas. Então, eu acho que o grande desafio, né, pensando, você disse que é professor, eu acho que e nosso também, eu acho que é pensar em saídas comunitárias, sabe, em respostas comunitárias para o cuidado em saúde mental. E aí, como é que a gente, eu acho que tem que inventar, eu acho que a gente tem que inventar formas de tentar ir um pouco por essa saída, né? Eu dei uma olhada na página lá do Diálogos, e eu vi que eu acho que vocês, inclusive, tiveram alguma discussão em relação a essas questões mais de povos mais que vivem em coletividade, né, numa vida comunitária diferente da nossa. A questão climática, né, eu trouxe aqui uns relatórios de uma das empresas, não é o relatório da OMS, mas é um outro relatório, que traz essa questão do quanto os impactos climáticos inferem assim, nas questões de saúde mental. Então, acho que a gente poder pensar realmente mais em comunidade, mais nessa questão comunitária. Eu acho que essa não sou eu que acho, né? Acho que os números e as reflexões vão mostrando isso para a gente, o quanto essa é uma saída importante nesse momento que a gente vive, sociocultural, né? Nesse momento histórico, social. Se eu não me engano, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela recomenda que o uso, você falou do celular, eu lembrei disso, né, que o uso de celulares seja 0 para crianças até os 2 anos de idade, se eu não me engano, 2 ou 3 anos de idade. Então, assim, de fato tem um impacto, e a gente precisa começar a dar importância que isso tem, né, porque, enfim, falei demais. Ô, Ana, deixa eu perguntar uma coisa.
Eu estava até procurando um livro aqui para ver a autora que fala disso, mas me fugiu. Nós vivemos num ambiente extremamente competitivo. Foi falado isso no começo do nosso encontro hoje. E quando a gente fala de saúde mental, dessas questões, né, querendo ou não, quando a gente começa a lidar com esse tipo de demanda, querendo ou não, a gente traz à tona uma certa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade para esse ambiente competitivo, ela não acaba sendo, vou deixar esse sentimento, isso mais guardadinho aqui, porque se eu me expor dessa forma, posso ser visto não tão bem visto. Não sei se você conseguiu entender onde eu quero chegar. Acho que sim, Josi. Eu acho que isso diz do isolamento, né? Quando a gente fala assim que essa autobiografia da subjetivização, da personalização, tudo fica muito personalista e individual, o sintoma maior do tempo é o isolamento, a solidão, a depressão. Então, acho que tem tudo a ver o que você está dizendo. É um pouco isso, né? De não poder mostrar. E aí, é claro, acho que tem outros fatores também. Pode ter estigma, pode ter, né, questões ligadas, como você falou, o ambiente universitário de fato é extremamente competitivo, então de repente a pessoa não quer olhar para isso por essa questão, porque pode ser esmagada, né? Isso pode virar, sei lá, pode virar um motivo negativo dentro do ambiente universitário. Mas, para além disso, eu acho que tem essa questão realmente da gente ir se fechando, entendendo que o sofrimento é nosso, que a gente que se resolva e que o fracasso tem a ver com tanto que a gente está estudando. E veja, pode ter a ver com tudo isso, mas acho que o problema é se restringir a isso, né? Mas acho que dá para pensar em outros fatores também aí, como o estigma que lembrei, que ainda existe, né, em torno das questões de saúde mental. Como a Liura falou, quando ela colocou questões lá na comissão de pós-graduação, foi tida como doida, né? Então, acho que isso ainda é presente no discurso social, da loucura, Sim. do doido. Sim. A Liura segue dizendo sobre o assunto, né, do não uso dos celulares em ambiente escolar. Que os pais querem e concordam, mas eles também são escravos desse retângulo, mostrando isso diante dos filhos como algo comum. É uma sociedade complicada. Sim, porque eu quero que seja proibido, porque talvez eu, na minha casa, não consigo proibir. Professor Gamay, o senhor queria falar É a minha vez, né? Isso. Tá bem. Então, na verdade, tinha várias questões, várias curiosidades, vários pontos aqui para falar. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Primeiro, eu só queria resgatar, Ana, uma frase que você falou, que eu acho que ela tem a ver com esse último comentário, tá, da Josi, em relação ao sofrimento individual. Mas tem uma frase que você falou que eu acho que ela é o diagnóstico zero, assim, que é o fato de que todas essas coisas elas estão sendo percebidas como um fracasso pessoal. Isso, para mim, é o mais sério de tudo, entendeu? Como um fracasso pessoal. Isso, assim, eu sinto, creio que talvez todos aqui sintam, parece que nunca é suficiente, entendeu? Por mais que você faça, parece que nunca é suficiente. E por que não é suficiente? Exatamente por essa necessidade de ter que ser melhor, e ter que ser mais, e ter que ser o mais legal, e ter que ser a mais famosa, e ter que produzir mais. Nunca é suficiente. Não tem fim, entendeu? Não tem fim. Assim, você coloca, né, você coloca algumas metas, é pouco. É uma questão matemática, né? A gente fala de subir o sarrafo, né? Você vai subindo o sarrafo, em termos de indicadores de produtividade, e o sarrafo não para de subir. Só que, olha só, é a coisa mais incoerente do mundo. Cada vez vai ser mais difícil. Cada vez vai ser mais difícil, porque é uma questão matemática, probabilística. Você está entendendo? Como o sarrafo vai subindo cada vez mais, as pessoas vão se sentir cada vez mais fracassadas. Você está entendendo? Então, essa frase que você falou, eu acho ela extremamente séria.
né, de que todos esses desafios de saúde mental estão sendo percebidos como fracasso pessoal. E por que é sério isso? Porque é um sistema que joga, que devolve, ele devolve o ônus para cada um. Então, qual é a racionalidade disso? Qual é a racionalidade nossa de criar um sistema que joga em cima de cada um de nós o ônus disso tudo? Eu não consigo ver a racionalidade disso, eu nunca consegui e nunca vou conseguir. Tá certo? Então, assim, me parece um sistema extremamente equivocado em relação a tudo. E a gente sabe, a USP, ela encabeça isso daí. Ela não só é partícipe, como ela encabeça isso daí. Por isso que realmente eu vejo, assim, uma dificuldade de compatibilizar as coisas. Em algum lugar ela vai ter que ceder, se ela quiser realmente fazer saúde mental para alguém, entendeu? Porque senão vai ser para... E cá entre nós, você sabe, eu sou uma pessoa extremamente transparente, né? Os que me conhecem sabem bem. A PRIP é muito criticada por vários colegas. Esses dias eu fui dar aula em Piracicaba, eu entrei numa sala, um professor, ele estava questionando a legalidade da PRIP. A legalidade. E eu vou explicar por quê. Porque, segundo ele, está nos regulamentos básicos da USP, que as pró-reitorias têm que ser para atividades fim da USP. E, segundo ele, saúde mental da comunidade não é atividade fim da USP. Então, um colega questionando a legalidade da pró-reitoria. Eu digo, meu Deus do céu, em que mundo ele vive? Mas é assim mesmo. E assim como ele, né, deve ter vários outros. Então, assim, por isso que eu trouxe aquela primeira questão, que para mim me preocupa muito, tá? E o que eu estou trazendo aqui para a discussão de todos é se as outras pró-reitorias, se os outros professores, se os outros poderosos, né, as outras pessoas que têm poder dentro da universidade, elas vão ceder um pouco. Elas vão ceder para você diminuir o nível de competição, o nível de exigência em cima de cada um dos alunos, em cima de cada um dos professores, porque senão é para inglês ver. Não tem outra frase além dessa, para inglês ver. Né? É como se fosse o tal do, como é que é, o greenwashing, né? Isso aqui é quase que um mental washing. Eu nunca ouvi essa expressão, inventei agora. Tá? Sabe greenwashing, né? Você cria políticas para dizer que tem políticas sustentáveis, mas, na verdade, realmente é só para acionista ver, a sociedade ver, etc. Então, assim, eu desejo com todas as minhas forças que não seja só um mental washing, né? Que seja realmente uma coisa do sistema. Mas, e aí, a minha última, aquela segunda pergunta que eu tinha, ela está relacionada com essa, tá? E ela é bem objetiva, assim. O professor, né, e naquela nuvem de palavras lá, quando falou das coisas ruins, o professor apareceu lá. E é óbvio que tem que aparecer mesmo, né? Porque a gente é pivô disso tudo, né? E aí, então, o professor, ele tem papel central nisso tudo. Então, a gente precisa engajar os docentes nessa luta como um todo, tá? Então, dificilmente a gente vai conseguir avançar de forma significativa. E a minha pergunta é nesse sentido, assim, e aí é uma pergunta genuína, é uma pergunta que realmente eu tenho dúvida, sabe? Assim, o que um professor pode objetivamente fazer, assim, amanhã, para ele se engajar nesse grande desafio? E eu falo desde questões bem práticas, tipo assim, enfim, ler as regulamentações da PRIP, tem algum curso, tem algum tutorial, do que o professor deve fazer para não assediar tanto os seus alunos, principalmente moralmente, entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado no engajamento do professor. Então, assim, vamos partir do pressuposto que ele esteja bem intencionado, então ele quer ajudar. O que ele pode fazer na prática? Além de ficar reclamando que agora tem uma ouvidoria que ligam lá para xingar ele. Entendeu? Então, eu queria, assim, se você, talvez seja uma pergunta que você não tenha pensado nunca, né, numa resposta, se não tiver tudo bem, mas, assim, o que um professor pode fazer? Se alguém bater na minha porta, assim, colega, o que eu posso fazer para ajudar nessa causa? O que você traria para nós aí? Essa é a minha pergunta objetiva, desculpa o enredo todo aí. Eu acho que, primeiro, né, eu acho que sim, a PRIP divide opiniões mesmo, desde que ela foi criada, né, há 2 anos atrás. Então, tem gente que tem desgostado, tem gente que tem gostado das propostas, das diretorias, mas eu sou otimista, Augusto, e eu acho que é isso, talvez a gente não consiga, né, tem um tempo das coisas, eu acho, né, eu acho que essas discussões, esses diálogos, eles ajudam a gente a ir direcionando os cuidados, mas sim, eu também,
concordo com o que você disse, acho que divide opiniões, me preocupa também ser algo para inglês ver, mas eu acho que depende também de nós, né, da gente não só acreditar, mas também colocar em ação coisas que a gente acredita, né, que estão dentro dessa política, no meu caso, dentro das diretrizes do programa ECOS, enfim, só para pontuar esse primeiro comentário que você fez. Mas em termos práticos, eu acho que a primeira coisa que um docente interessado, né, e preocupado com essas questões pode se informar é sobre a CIP, né, sobre as comissões de inclusão e pertencimento, que inclusive você faz parte e que não é todas as unidades que tem, né, a FMVZ tem, a FZE tem, mas são unidades que são comissões que apoiam as unidades. Então, sempre que tiver dúvidas e questões relacionadas à diversidade, né, à inclusão e pertencimento de uma maneira mais geral, o docente, a docente, pode e deve consultar as CIPs, que são essas comissões. Tanto em termos assim, alguém está pedindo adaptação de recurso pedagógico, pode ir lá e consultar a CIP. Ou tem uma pessoa aqui que apresentou uma questão de saúde mental, o que é que eu faço? A CIP. Outra coisa prática que eu acho que pode ajudar é procurar também o ECOS, né? O ECOS não é só para os alunos, só para os servidores técnico-administrativos, mas também para os servidores docentes. Então, de repente, como eu disse lá, uma das ações do ECOS é o apoio institucional. O docente pode nos procurar para uma escuta, de repente ele quer conversar de questões que ele está lá, precisa de ajuda para refletir, para pensar se abrir outras coisas, ou para pensar um caso, né, que apareceu, pode buscar o ECOS para ampliar essa discussão, entendendo que a gente também está na universidade, no campus, para pensar o apoio institucional. Então, de repente, para fazer alguma ação em conjunto com o docente, ou alguma ação em conjunto com determinada sala, determinada turma. Então, acho que em termos práticos, penso nessas duas questões. Primeiro, a CIP, que é a comissão que representa a PRIP a nível das unidades. Então, acho que sempre que tiver dúvidas, quiser discutir questões, recorrer à CIP. E também o ECOS, como um lugar para refletir, para expandir questões. Enfim, acho que, assim, sendo bem prática mesmo, penso nisso. É ótimo, muito obrigado. Mais alguma querer, inicialmente, claro. Só mais alguma pergunta? Bom, já que você fez essa provocação do querer, eu ia trazer exatamente essa questão, que é a questão de, claro, o sociólogo não gosta dessa palavra, né, da conscientização, porque, assim, há colegas que estão em sofrimento, certo? Mas eles não... Peraí. Certo. Falhou... Terminou a bateria conforme previsto? Pronto, vamos ver. O que eu queria trazer é que isso que você falou de querer, né? Eu acho que tem um antes do querer. Peraí. Está ouvindo? Alô, alô? Professor, agora ela está ouvindo. Ou será que sou eu que estou com algum problema aqui? Desculpa, não, foi o fone que acabou a bateria. Já deu hoje para ele. Eu ia fazer uma outra colocação, mas desisti, mas daí você falou do querer, daí você me provocou, daí eu vou ter que fazer mesmo. Que assim, antes do querer, o docente ou qualquer pessoa, né, ela tem que estar consciente do que está acontecendo. Isso me preocupa muito, porque a maior parte das pessoas não estão conscientes. E então, assim, vou dar um exemplo bem claro. Assim. É um professor que está com depressão assim, diagnosticada, clínica, e continua tocando fogo no parquinho, entendeu? Para competição, para blá, 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 blá. Então, ele não está consciente que aquela doença que ele está é fruto dessa postura dele. Isso é muito evidente para mim. Eu dei exemplo de professor porque é a minha classe, né? Então, não quero falar da classe dos outros. Mas, assim, se a gente for parar e pensar, isso deve estar acontecendo. Então, é um aluno que está com sofrimento, mas ele continua, né, naquele esforço de competir, de não compartilhar as coisas, para ter uma nota melhor, etc. E tal. Então, eu acho que antes do querer, né, as pessoas elas precisam estar conscientes do que está acontecendo, e eu me preocupo muito com isso. Né, com a falta de consciência do sistema que a gente vive. Isso é muito claro para mim, assim, certo? Então, assim, fico extremamente preocupado com isso, tá? Então, acho que tudo que a PRIP puder fazer para ajudar nessa questão, né, de mostrar que os frutos, muitas vezes, são de decisões nossas, talvez equivocadas, né, talvez não bem refletidas,
talvez ele, se a gente não se conscientizar, professor, as pessoas não vão querer, né? Não vão querer sair disso. Sim. Foi bom até que você falou isso, Augusto, porque eu me lembrei que eu ia também dizer, né? Eu falei das CIPs, né, das comissões de inclusão e pertencimento, do próprio ECOS como um espaço também de apoio, né, não só aos alunos, mas também aos servidores, e aí docentes estão inclusos nessa. Mas eu me lembrei que eu acho que eu não vou saber em que número está, mas todo primeiro semestre do ano a PRIP tem ofertado um curso de extensão aberto para todos da comunidade USP. Então, esse ano teve muita participação de docente, o que foi muito bom, eu fiz, né, foi nos primeiros 6 meses do ano, e é um curso para pensar em questões de inclusão e pertencimento. Ele foi dividido em 3 partes, então, uma primeira parte para pensar nesses determinantes sociais, então a gente teve aula de gênero, sexualidade, a questão étnico-racial, até a gente chegar na escuta, né? E aí o ECOS também foi apresentado nesse curso. Então, acho que é bem interessante, assim, isso que você falou da conscientização, e também como uma ferramenta para os docentes, né? Não só para os docentes, mas para todos. Os alunos também são convidados a participar desse curso. Ficarem atentos aí, né? Agora, eu em Pirassununga, eu posso ajudar quando começar a divulgação para o próximo ano. Mas é um curso muito completo e bem interessante, que é da PRIP, né? Vai trazer não só a questão da saúde mental, mas vai apresentar todas as diretorias lá que eu citei, as 5, trazer dados, informações da própria universidade a respeito dos temas dessas diretorias. Então, acho que é mais uma ação da PRIP para tentar realmente sensibilizar essas questões, como você disse, né? Essa conscientização, sensibilização. Por que é importante, por que a gente precisa pensar nisso. E, fora isso, eu acho que é no diálogo do 1 a 1, né? A gente está num diálogo aqui, mas eu acho que é poder, por exemplo, você contou de uma situação em Piracicaba, eu acho que é poder, nessas situações, tentar conversar, né? Uma vez que você está mais sensível a esses temas, acho que é tentar abrir um diálogo com o colega, né? Com a colega, de questionar mesmo por que acha desimportante, por que não está olhando para isso, o que você pensa, que acho que essa é 1 a 1 também é uma saída, nos momentos que isso aparece, né? Sem uma formalização, assim. Muito. Em PHDeuses, né, professor? O senhor fala que ele, às vezes, porque né, os PHDeuses, né, que são os professores e tal. E eu acho que isso que o professor trouxe agora, e a sua fala, ela fecha muito com essa questão da vulnerabilidade. Como que eu, na condição que eu estou, no patamar que eu estou, até onde eu cheguei, posso me mostrar vulnerável nessa altura do campeonato? Então, não é, às vezes nem sabe como, nem entende que precisa de ajuda, e muito menos como eu vou pedir ajuda se... Então, é um campo assim, extremamente vasto para se pensar, porque da mesma forma que é difícil você ajudar, eu acho que é tão difícil quanto pedir ajuda, né? Às vezes as pessoas não entendem que elas precisam de ajuda. Tem mais uma pergunta aqui, da Yúria. A PRIP tem liberdade para fazer tudo quanto for se mostrando necessário? Ela funcionalmente responde a quem? Ana, você responde para a gente? Eu e os dependes, né, Lívia? De novo, essa questão de tudo o quê? A gente precisa conversar tudo o quê? Do que você está chamando aí de tudo. Mas a pró-reitoria responde à reitoria, né? Reitoria... Não, eu quis dizer, com essas conversas que vocês forem tendo, esses, né, vão se apresentando soluções, né? Mas até que ponto essas soluções vão conseguir ser implementadas, porque de repente vão barrar em alguém que, por exemplo, não confia na PRIP, não acredita na PRIP, e aí vai ter capacidade de ir lá e tesourar. Nesse sentido, eu quis dizer. Entendi. Posso adicionar, Ana, porque essa questão do Alhura foi uma das primeiras questões, aliás, quando a gente se conheceu, Ana, eu fiz essa mesma questão para você. Então, eu queria voltar nessa questão, e eu vou tentar, né, eu sei que você sabe o que eu estou falando, mas eu vou tentar compartilhar com os colegas. Porque, assim,
para a PRIP realmente ter, digamos assim, poder, vamos ser bem objetivo, ela realmente precisou ser igualada a uma pró-reitoria de graduação, de pesquisa, etc. Se isso não acontecesse, dificilmente a gente ia ter alguma evolução. Por quê? Porque se o professor falar, não vou fazer, está acabado, ele não vai fazer mesmo. Então, o que eu te perguntei foi isso, vamos supor um caso hipotético, que quase nunca acontece, de um professor que não sabe dar aula, não sabe fazer prova, não sabe tratar aluno, etc. e tal, e aí? Se não tiver algum mecanismo que ele possa ser advertido, que ele possa ser comunicado, que ele de fato mude alguma coisa, nada vai funcionar. E a resposta que você me deu na época foi muito interessante, entendeu? E eu acho que é isso que a Liura está perguntando, né? Que poder a PRIP tem para conseguir ter alguma ação nesse sentido. Porque se não tiver essa possibilidade de ação, a gente vai continuar patinando, entendeu? Então, acho que a pergunta da Liura representa muito esse sentimento que eu tinha que você me respondeu. Então, se você quiser responder para ela, fique à vontade. Tá, só para reforçar. Não sei se eu me lembro exatamente o que eu te respondi, mas eu vou tentar um pouco pela sua questão. Eu acho que eu entendi de uma outra forma que a Liura colocou, mas... talvez eu tenha distorcido, Liura, me desculpa, mas eu achei que era isso, mais ou menos, você tinha perguntado, né? Eu acredito que vai casar, eu acho, uma coisa com a outra. É que eu acho que, a princípio, eu entendi, depois que você falou, né, escreveu, depois falou, eu entendi se existem nomes, assim, nominalmente, quem é que, por exemplo, as diretorias, quem é que respondem a essas diretorias. E eu confesso que a PRIP ainda está se organizando, né? É uma pró-reitoria recente, para vocês terem noção, ficou 2 anos, né? A saúde mental e o bem-estar ficou 2 anos concentrado em São Paulo, então só tinha ecos por 2 anos na cidade universitária. É agora, há 6 meses atrás, também pela questão dos concursos, da contratação, que a gente chega para ocupar os outros campos. Então, assim, não são todas as diretorias que têm equipe, como o Ecos tem, né, bem constituída. Agora a gente tem um psicólogo em cada campo, São Paulo tem vários, né, além de outras áreas, outros profissionais de outras áreas da saúde, mas agora, pegando um pouco da questão do Augusto, acho que tem algumas coisas que elas precisam ser respondidas institucionalmente. E aí, pensando na PRIP, né, o que vai deliberar ou não algumas questões são as CIPs, que são as comissões de inclusão e pertencimento via COIP. Então, assim como a pró-reitoria de graduação tem a comissão de graduação e a representação na comissão para votar, para não votar, para deliberar, a pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né, por que é importante a existência dela? Justamente porque ela institucionaliza, né, uma área que pode deliberar questões em relação à inclusão e pertencimento. Então, eu recebi essa semana, porque teve o COIP, se eu não me engano, na semana passada, ou retrasada, talvez Augusto saiba me dizer melhor, mas eu recebi essa semana algumas resoluções que saíram da COIP, né, sobre pessoas com autismo, então direitos, então tá lá, é resolução. Então, se o professor não quiser, por exemplo, adaptar um recurso pedagógico, precisa adaptar. A instituição está dizendo, está numa resolução. Então, eu acho que é um ganho interessante para a universidade, assim, isso, né, a inclusão e pertencimento, fazer parte de uma reitoria, de uma pró-reitoria, porque aí você institucionaliza, né, essas questões ligadas à diversidade, inclusão e pertencimento. E aí não é escolha, né, não é eu faço, eu não faço. E eu acho que a luta é para se institucionalizar mais questões. Então, acho que a ideia, o nome social, se eu não me engano, eu recebi sobre a questão do autismo e sobre o nome social. Eu acho que essa tua frase de que não é escolha é muito importante, viu, Ana? Então, assim, e aí eu que já estou há 20 anos na USP, né? Antes, o professor, ele, se quisesse, ele fazia um favor de atender uma demanda de um aluno, sei lá, neurodivergente, por exemplo. Agora, Liura, não é mais favor, ele é obrigado a fazer. Então, isso coloca uma diferença muito grande no contexto. Tá? Então, acho que sim, as coisas estão efetivamente mudando, tá? Isso é muito interessante. E assim, para quem está ouvindo e queira saber mais sobre essas questões, né, relativas a resoluções mesmo, a portarias que têm sido propostas e aprovadas pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, aí é procurar as CIPs, então as comissões de inclusão e pertencimento da unidade que vocês fazem parte,
ter informações, né? De repente, essa questão da neurodivergência que o Augusto traz é algo que realmente já virou uma resolução, né, para o autismo. É isso. Olha que bacana. Pessoal, mais alguma contribuição, pergunta, dúvida? Já estamos num bom horário aí, 21 horas, né? Então, alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Fiquem super à vontade, vocês perceberam aqui que a gente tem total liberdade, ainda que isso vai ficar gravado, mas não tem problema, né? A gente tem total liberdade de manifestação aqui, então, por favor, fiquem à vontade de se manifestarem. Professor Ricardo. Não, me assusta só fala, professor Augusto, e a fala da Ana, porque, assim, as pessoas, a gente vive em diversidade. Me assusta a hora que vocês falam, assim, e que o professor, ele insiste em não fazer uma coisa que é anticonstitucional, que está na Constituição, que é direito de todos, acesso à educação, e num ambiente que o cara tinha que propagar conhecimento. Me assusta, eu fico assustado. Eu me assustei agora a hora que vocês falaram, porque o dever do professor é conseguir levar mais conhecimento para todas as pessoas, pelo menos o mínimo, tentar o mínimo possível de que essas pessoas possam ser engajadas em qualquer ambiente possível, ainda mais no ambiente de educação, que é um ambiente que tinha que ser plural, ainda mais uma universidade. Me assusta bastante. A hora que eu só queria fazer um comentário, só não é nenhuma pergunta, me assustou bastante a hora que eles falaram. Isso, eu fiquei assustado, porque mostra o quanto que a gente desconhece as nossas próprias leis. Porque a Constituição do Brasil, ela garante isso para todas as pessoas, independente, e é uma universidade pública. Mas é assustador Dinheiro do mesmo, contribuinte, então, professor. Isso assusta a gente, né? é Agora uma eu entendo sensação, porque quando a gente passa no corredor. legítima sua, né? Não, eu entendo que impressão. quando a gente passa no corredor, eles falam que nós dois somos comunistas. Agora eu entendo, vai ficar gravado aí mesmo. Vamos continuar comunistas nós dois. Entendo. Desculpa, é só um desabafo, porque é muito triste. Mas sim, acho que é uma fala importante mesmo, e muito legítima, né? Que tem questões que são lei federal, e aí, enfim, como é que... Mas fora ser lei federal, Ana, era um dever assim, como que eu gosto de falar, não é moral, né? É ético. É uma coisa ética, né? Você que resolveu ser professor. Ninguém te obrigou a ser professor. Ninguém é obrigado a fazer nada, desculpa, mas eu não acredito nisso. É uma convicção minha, tá? Pode ter gente que acha que a gente é obrigado a fazer alguma coisa. Ninguém me obriga a fazer nada. Eu faço as coisas que eu quero fazer. Algumas eu tenho que fazer mais forte por causa de onde eu trabalho, mas eu faço. Mas se eu não me sentir confortável com aquilo, eu pego a minha mala e vou embora. O mundo é gigante, ele está cheio de propósito, de acesso para mim de uma série de coisas. Então, de uns anos para cá, eu tenho essa consciência que ninguém me obriga a fazer nada. Eu vou para onde eu quero. Eu sei que eu sou uma exceção, tá? É muito, muito exceção mesmo. Pode até parecer loucura o que eu estou falando, mas eu me considero uma exceção nesse caso. O professor Augusto me conhece mais tempo, sabe das loucuras. Mas é que muito depende do fundo pelo qual aquele ser resolveu se transformar em docente, né? Se ele era um ser que pensava nos outros e falou, não, eu gosto de ensinar as pessoas. Lindo, maravilhoso. Ele vai ter uma ética lá alta, né? Pelo menos esperado. Agora, se ele é alguém que falou assim, meu Deus, ganha 25 mil? Vou ser professor. Aí ferrou tudo. E aí, nós ficaríamos com certeza até amanhã discutindo isso. Porque sim, eu acho que... é uma... Pode falar, Ana. Não, desculpa, Josi, pode falar, te interrompi. Porque a inclusão, né, de uma forma assim, bem generalista, e a própria Pró-Reitoria de Pertencimento, né, a inclusão em si, ela acaba sendo muito... você acaba não incluindo, sim excluindo, né? Sim, eu acho que o que eu ia dizer é que eu acho que essas questões elas sinalizam assim para nós a importância, né? Aí voltando um pouco da apresentação, da minha fala, dessa complexidade, a importância de poder considerar as práticas pedagógicas, né? Como é que está sendo ensinado, o que está sendo ensinado, como é que a gente pode aprimorar isso, como é que a gente pode levantar o debate na universidade em relação a isso,
Porque, sim, eu acho que faz sentido o que vocês estão trazendo. Eu acho que é mais uma frente de ação que a gente não pode desconsiderar, né? Eu acho que é isso, assim. E como é que a gente pode ir entrando nisso, assim, nessa área, né? De repensar algumas práticas, de tentar... aos poucos mesmo, né? Entendo que tem uma questão estrutural da USP, da instituição, que talvez seja mais dura em alguns aspectos, mas eu acho que a gente não pode perder isso de vista, que isso também tem um impacto, um efeito na qualidade de vida, no dia a dia, na qualidade do ensino também, né? Sim. Mas é isso, só queria sinalizar que eu acho que sim, as práticas pedagógicas também fazem parte desse rol aí de coisas que a gente foi falando hoje, né? Que tem efeitos no sofrimento, tem efeitos na saúde mental também. Ótimo. Pessoal, já são aqui no meu computador 9h07. Sei que é um tema que, se todos ficaram aqui até esse momento, é porque é muito bem-vindo. Falaríamos muito mais, mas temos o tempo aqui certo. E eu gostaria muito de agradecer a Ana Luísa. Eu já me encontrei algumas vezes com ela. Eu penso que o papel dela para Pirassununga, para o nosso campus, é enorme, assim, é um papel extremamente importante para mostrar alguns caminhos que talvez as pessoas, como o professor Augusto mesmo, pensem, mas não conseguiam, às vezes, articular. E agora nós temos uma pessoa que consegue articular momentos ali que trarão muitos frutos para os nossos alunos, para os funcionários, servidores, professores, pesquisadores, colaboradores, né, Ana? Queria agradecer ao professor pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, conhecer mais um pouquinho do trabalho do ULAI, e agradecer pela noite chuvosa, mas ao mesmo tempo a internet não caiu, a luz não apagou, eu falei, que bom. E agradecer Ana, professor, e a todos que ficaram aqui até agora. Uma excelente noite e um excelente descanso a todos. Obrigado, Josi. Obrigado por ter moderado aqui muito bem a nossa conversa. Te agradeço também. E como de praxe, né, a gente sempre deixa a nossa convidada para encerrar. Então, a última fala vai ser tua, tá bom? Então, também da minha parte, queria te agradecer. A Ana não é só minha colega, mas é supervisora do meu estágio, eu tenho muito orgulho disso, ela é minha chefe, tá certo? No estágio que eu estou fazendo. Muito bom. Então, muito obrigado. Então, agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco. Da minha parte, eu me despeço aqui. Passo a palavra, então, para você, Ana, para fazer seu encerramento. Obrigado a você, obrigado, Josi, Liura, Ricardo, todos os colegas aí que estiveram conosco hoje, tá? Bruno e etc. Um abraço para todo mundo, fiquem bem. Parceiros, Augusto, né? Tamo junto. Acho que é com isso que eu queria assim, encerrar minha fala, agradecendo também de novo o convite, assim, reforçando que achei muito legal o espaço que vocês proporcionam há um tempo, né, de diálogos. Acho isso muito valioso, inclusive para as questões que a gente discutiu hoje. Fiquei muito contente com o diálogo que a gente pôde ter também. Eu acho que é isso, assim, a gente vai aprendendo juntos, e acho que é esse o recado, né? Acho que queria finalizar minha fala com isso, assim, da gente poder ser rede também, né? Compartilhar as experiências e pensar junto, né? Pensar junto em como é que a gente... Estou dizendo de Pirassununga porque eu estou lá, né, atualmente. Mas acho que a gente poder pensar junto esse território, a produção de saúde neste território específico, e não isolados, né? Então, é isso aí. Obrigada de novo e boa noite a todos. Até mais.